Ser diferente faz parte do que significa ser humano, mas muitas vezes ainda é comum observar, ao invés de existir respeito, existe preconceito pelo que é diferente. Hoje, em nosso programa TV Câmara Entrevista, vamos conversar sobre os desafios da educação inclusiva e quais os caminhos que precisamos percorrer para garantir esse direito fundamental a todo cidadão brasileiro. E quem veio conversar conosco sobre este tema tão importante é a psicopedagoga Natália Cortelli. Natália, seja bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Muito bem, Natália, o que é educação inclusiva? A gente ouve tanto falar sobre esse tema ultimamente, mas o que de fato é a educação inclusiva? A educação inclusiva nada mais é que o educar para todos, né? É permitir que a criança com deficiência ela faça parte de um contexto escolar no ensino regular. E aí, quando a gente fala de fazer parte, não é só abrir a porta da escola e permitir que a criança com deficiência frequente aquele ambiente, não. A inclusão vai além disso, né? O incluir não é só colocar dentro. O incluir, ele é permitir que ela aprenda, que ela se desenvolva dentro das suas potencialidades, né, respeitando os seus limites e acreditando no quanto aquela criança é capaz. Agora, imaginar o cenário que nós temos hoje a nível de educação mundial e principalmente também a nível de Brasil, quais são os maiores desafios que você vê da educação inclusiva hoje no nosso país? Poxa, Daniel, quando a gente fala de inclusão, os desafios são muitos, né? Não somente no âmbito escolar, mas no social também, né? Então, se a gente for parar para pensar um pouco na história da evolução da educação, antigamente se tinha dois tipos de educação, né? A educação especial, que era segmentada, onde essas pessoas com deficiência estudavam, e o ensino regular. Por isso que muitas pessoas mais velhas nunca tiveram a oportunidade de ter o contato realmente com a pessoa com deficiência. E aí, na última década, isso acabou, né? Hoje tem uma legislação que prevê que toda criança, né, ela tem o direito de frequentar a escola, seja ela deficiente ou não. Então, hoje, o maior desafio é realmente permitir, né, esse olhar para essa criança, que o professor consiga realmente olhar essa criança e respeitar a diversidade e a forma com que essa criança responde, que nem sempre é igual a que as outras crianças vão responder. Mas nem por isso quer dizer que ela não tem potencialidade para aprender ou coisas do tipo. Então, realmente é o olhar, né? Eu costumo perceber que alguns professores dizem que não estão preparados para receber a criança com deficiência, mas preparado quem está, né? Se a gente for parar para pensar, aquela mãe que recebeu aquela criança não estava preparada também. A preparação, ela vem com o passar do tempo, né, com o contato. Eu costumo dizer que se você não tem nenhuma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down na sua família, dificilmente você vai buscar conhecimento do que é a síndrome de Down. Mas se você tem, você vai buscar conhecimento, você vai saber lidar. E é isso que a escola inclusiva hoje proporciona, né? Esse contato da pessoa com deficiência para que todo mundo possa saber, futuramente nossas crianças aí possam se tornar adultos que saibam como lidar, como se portar perante uma pessoa com deficiência. Você falou algo interessante, porque ninguém está preparado para receber isso, e este assunto para muita gente, principalmente para os profissionais da área educacional, é um assunto novo. Uhum. Você disse que ninguém está preparado para receber isso, mas de forma técnica, assim, daquilo que é feito e realizado hoje, existe alguma fórmula que já foi desenvolvida para isso? Não só receber a criança dentro de uma escola, que foi um passo importante, como você mesma já citou, mas existe alguma fórmula? Como é que tem sido feito ou como deveria ser feito, na sua visão, esse processo de inclusão hoje? Então, essa é a grande questão, né? E eu acho que é isso que faz com que muitos profissionais se julguem não preparados, porque não tem uma receita, né? Cada ser é único. Então, quando eu recebo uma criança com deficiência, antes da deficiência dela, tem uma criança ali, né? Tem uma criança que tem os seus gostos, que tem a sua educação em casa, que tem as suas vontades. Então, antes de conhecer qualquer tipo de deficiência, primeiro o professor precisa conhecer o aluno que ele tem.
né? Então, isso é muito importante. Então, assim, não tem uma receita pronta, porque quando a gente fala de ser humano, né, de humanidade, ninguém é igual a ninguém, né? Então, não tem uma receita, uma fórmula, olha, para desenvolver a educação inclusiva, o passo 1 é esse, o passo 2 é aquele. Claro, não tem. Mas claro que tem algumas coisas sim que podem ser feitas, como buscar o estudo, né? Buscar o conhecimento. Então, eu vou receber uma criança na minha sala com uma deficiência X, seja ela qual for, eu vou tentar conhecer um pouco mais daquela deficiência. Para quê? Somente para poder saber até onde eu posso ir com aquela criança, o que esperar daquela criança. E aí eu toquei também num assunto muito importante, porque é muito comum as pessoas esperarem menos do que uma pessoa com deficiência pode dar, né? Então, não espera, eu acho que por ela ser deficiente, ela só vai chegar até o 2º ano. E a gente tem se surpreendido com isso, porque muitas crianças estão conseguindo aí se tornarem adolescentes e adultos que frequentam uma faculdade e muito bem, como qualquer outra pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Ou seja, a limitação vem não por parte daquilo que a criança pode dar, mas pelo entendimento que se tem hoje do próprio assunto. Aí eu já aproveito para perguntar a você, como é que você vê hoje a preparação dos professores? Você acha que os cursos, os profissionais que já estão há muitos anos no mercado, aqueles que estão entrando no mercado, eles estão de fato preparados para receberem e lidarem com esse assunto tão importante e presente hoje nas escolas? Olha, Daniel, é um pouco complicado dizer isso, sabe? Porque, como eu disse, a preparação ela vem com o tempo, né? Hoje os cursos, eles até podem ensinar a teoria, mas a pessoa ela aprende mesmo na prática. Então, e assim, é muito difícil você, quando já tem uma sala pronta e você já sabe que você vai trabalhar e de repente chega uma criança que vai te mostrar que nem sempre aquilo que você ensina, da forma com que você ensina, vai ser apreendido por ela. Então, essa é a maior dificuldade, né? Antes de eu olhar para a minha criança com deficiência, eu preciso olhar para mim. Então, acontece muito isso. Algumas escolas dizem, olha, eu até posso receber, né, essa criança com deficiência, mas ele só consegue ficar 2 horas na escola. E aí eu sempre pergunto, ele consegue ficar 2 horas na escola ou a escola consegue ficar com ele por 2 horas? Porque antes de olhar para o outro, eu preciso olhar para mim, né? Para as minhas expectativas. Às vezes o professor, ele cria uma expectativa muito grande de aprendizagem para aquela criança e a criança não consegue corresponder. E aí ele fala, não, essa criança não está aprendendo nada. Mas será que ela não está aprendendo nada ou será que ela não está aprendendo dentro das suas expectativas? E aí é onde o profissional precisa olhar para si. Precisa mudar os seus conceitos, precisa mudar a forma com que ele sempre ensinou e algumas vezes a vida inteira. Então esse também é um grande desafio, essa também é uma grande dificuldade. Aproveitando já o tema de hoje é educação inclusiva aqui no programa TV Câmara Entrevistas, conversando com a psicopedagoga Natália Cortelli. Natália, você falou algo importante, porque a adaptação do professor com relação a este aluno, que é um aluno especial, porque assim como todos os alunos, né, porque cada um tem sua peculiaridade, abrangendo um pouquinho mais, para poder a gente entender até mais essa questão do tema, aquilo que você citou, você acha que hoje o professor ele precisa realmente mudar esse conceito de ensino? Esse conceito vem mudando ao longo dos anos, até mesmo com aqueles alunos que não é portador de nenhuma necessidade especial, como a gente coloca, porque a gente enxerga algumas deficiências, a gente vê alguns alunos se sobressaindo mais do que o outro, e a gente costuma ouvir que, não, esse aluno é mais inteligente do que o outro. Ou seja, esse conceito de inteligência de aluno, de criança, do desenvolvimento ali, como é que você enxerga esse processo e esse entendimento que nós temos hoje e aquilo que é aplicado a ele? Pois a gente está numa geração onde as informações vêm muito rápido e as crianças estão muito espertas hoje em dia, né? Assim, o professor chega com um assunto e o aluno já está sabendo a respeito do que aconteceu. É muito complicado o professor julgar isso ou aquilo de determinado aluno, porque, como eu disse, cada ser é único, né? Então, é preciso respeitar mesmo as potencialidades, os limites de cada um. E a gente está numa geração que, como eu falei, as informações vêm muito rápido e o sistema de ensino ainda é o mesmo do passado. Então, se você for parar para pensar,
Vamos pensar há 80 anos atrás, 50 anos atrás, na escola, na característica física mesmo da escola. Se você congelar uma pessoa 50 anos atrás e colocar ela numa escola hoje e ela abriu os olhos, ela sabe que ela está numa escola, porque tem a lousa, tem as cadeiras umas atrás das outras. Diferentemente se você pegar essa pessoa, né, do passado, congelar e colocar ela num banco. Se ela abrir o olho, ela não sabe nem onde ela está. Por quê? As coisas evoluíram, as coisas mudaram. E a escola tem que acompanhar também esse processo. É muito importante. Não somente na tecnologia, eu digo, sabe? Mas a forma mesmo de olhar o outro. E de ver que cada um responde de uma maneira, cada ser tem a sua opinião e é preciso respeitá-la. Né, que o professor ele forma não somente alunos com conteúdos acadêmicos, mas ele está formando um cidadão. Né? Isso é muito importante, mudar um pouco esse olhar também do professor perante o papel dele na sociedade, sabe? Eu não digo de todos, não, claro, porque acredito que, assim como eu, você também deve ter tido experiências ótimas com ótimos professores, como a maioria, eu vejo, são bons professores, bons profissionais, mas infelizmente ainda existe, né? Aqueles que dizem que só está lá para passar conteúdo acadêmico e não formar cidadãos. Realmente. Agora, Natália, fazendo essa analogia ou esse paralelo no que era feito no passado e que está sendo feito hoje, dentro desse processo de educação inclusiva, como é que você tem observado o resultado disso e qual é o grande diferencial do que está sendo feito hoje para o que é feito no passado? Olha, muita coisa mudou, viu? Muita coisa mudou no passado. Até se a gente pegar a história mesmo da deficiência, antigamente as pessoas colocavam seus filhos dentro de casa, né? E não colocava mesmo na rua, não saía, essas pessoas não tinham lugar na sociedade. E hoje em dia, mesmo que de uma forma ainda caminhando, né? Isso já está acontecendo. Então a gente já vê aí pessoas com deficiência no esporte, a gente já vê pessoas com deficiência frequentando escola, frequentando lugares públicos. Então eu acho que tem evoluído muito, sim, e eu acredito que a evolução ela vai ser contínua, sabe? Que daqui para frente muita coisa vai mudar e até mesmo se você for parar para pensar, quando você era criança, quando eu era criança, partindo de mim, eu nunca tinha tido tanto contato com pessoa com deficiência. E hoje as crianças já têm mais contato com pessoas com deficiência. Então, elas serão, no futuro, adultos que saberão como se portar melhor perante a pessoa com deficiência. Muito bem, estamos conversando aqui com Natália Cortelli, psicopedagoga. Nosso tema de hoje é educação inclusiva. E uma grande questão que acontece também, Natália, é que a preocupação que eu vejo das escolas é que você recebeu um aluno, eles não sabem, ou muitas vezes não sabem como vem esse aluno, estão aprendendo a lidar nesse processo, e muitos temem, e alguns pais também temem, que isso pode influenciar, por exemplo, na vida do filho, né? No filho, ou seja, naquele filho regular, naquele aluno que já é regular da escola. Ou seja, existe algum impacto, na sua visão, como especialista, impacto na vida dessa criança que vai estar recebendo, por exemplo, um colega em sala de aula que não tem, de repente, a mesma desenvoltura ou precisa de alguma atenção especial para ele? Como é que é feita essa questão e como é que tem sido, né, essa inclusão de fato, olhando esse lado? Sim, vai gerar um impacto e positivo, né? Muito positivo, porque ele vai aprender a respeitar a diversidade, né? Ele vai aprender a ver o outro e respeitar o outro dentro do que o outro é, né? E eu costumo dizer que o preconceito, ele vem de cima para baixo, sabe? A criança mesmo, ela não tem preconceito. Ela consegue ver o amiguinho, ela até sabe que o amiguinho tem alguma coisa diferente, mas é o amiguinho da escola. E ela chama para brincar, e ela chama para participar da rotina e do contexto escolar, como qualquer outro amigo. Então, na verdade, o preconceito, ele vem de cima para baixo, né? É do pai olhar e dizer, não fica perto dessa criança, que ele vai te bater. Não, eu não quero que você fique com tal amiguinho, porque ele não responde da mesma maneira que você, que ele faz isso ou faz aquilo, né? E assim, eu tenho percebido que as próprias crianças têm ensinado a seus pais a olhar com os olhos de criança, digamos assim,
sabe? Então, eu quero levar tal amiguinho para minha casa. E aí, muitas vezes, a mãe não sabe como fazer. Nossa, mas eu recebi uma criança com deficiência aqui na minha casa e se machuca, e se acontece alguma coisa. E aí, o próprio filho dá a oportunidade da mãe de poder ter contato com essa criança com deficiência e ela vê o quanto é generoso, o quanto é bom e o quanto eles aprendem juntos, permitindo realmente esse contato com a criança. Ou seja, esse comportamento da criança auxilia também a própria capacitação do professor em sala de aula em como lidar, por exemplo? Você acha que contribui bastante se o professor tiver uma visão aberta, ampla e observatória com relação a isso? Com certeza, você disse tudo. Observação é muito importante, né? E com certeza, sempre, e é comum isso acontecer, sempre uma criança na sala de aula, ela acaba meio que ficando mais próxima do aluno com deficiência. Assim como qualquer outra criança tem o seu amiguinho que tem maior afinidade, a criança com deficiência também tem, e tem aquele que também tem maior afinidade, tem todo o cuidado. E muitas vezes a gente tem até que falar, não, deixa ele apontar o lápis dele, ele também precisa ter autonomia, né? Que a criança às vezes quer fazer tudo pro outro, sabe? Quer colocar o outro mesmo no lugar, assim, de ser de ter o cuidado, né? Ele quer se colocar no lugar de cuidador, assim, é muito interessante. E o professor vendo isso e vendo como a criança se desenvolve com um amigo, ela passa a ter um olhar diferente mesmo, sabe? Olha o quanto essa criança é capaz, tá? Já reproduzindo algo que o amigo tá fazendo, sabe? É muito legal. Agora, Natália, a gente fala muito da questão do papel, obviamente, da escola, né? O do órgão público. Agora, os pais, qual a importância que eles têm? Você acha que existe ainda, de repente, alguma resistência por parte dos pais com relação a isso? Ou interferência até mesmo com relação aos pais junto à escola para poder, de repente, atrasar um pouquinho, segurar esse processo? Como é que tem sido e como é que deve ser, né, o procedimento dos pais com relação à própria educação? Você diz os pais da criança com deficiência? Os pais da criança com deficiência. Então, sim. E muitas vezes os pais se sentem inseguros em colocar o filho realmente no ensino regular. Porque fica aquela sensação de eu não sei o que vão fazer com o meu filho lá dentro e como vão fazer com o meu filho lá dentro. Então, os pais sim, alguns pais acabam resistindo um pouco, porque a gente sabe que, na verdade, cuidar do filho como os pais cuidam, ninguém vai cuidar, né? Mas é importante a criança sim frequentar esse ambiente escolar, porque é a primeira sociedade, digamos assim, da criança, fora do contexto familiar, né? É onde ela vai aprender muitas coisas e habilidades sociais. Então, é muito importante o pai permitir que a criança... e ela tem esse direito, né? Que ela consiga passar por isso, sabe? Por todas as dificuldades que todos nós passamos. Que não é porque ela tem deficiência que ela não é capaz de passar. Ela vai passar, sim, dentro de suas limitações. E assim, alguns pais acabam querendo ensinar em casa seus filhos, né? Justamente também por julgar que a escola não está preparada. Então, assim, deixa aqui, eu vou ensinar. E não pode, né? Isso não pode, até por questão de legislação, toda criança obrigatoriamente tem que estar na escola a partir dos 5 anos. É importante, por exemplo, o pai também compreender que a criança, dentro desse processo, ele está, assim como qualquer outra criança, dentro de uma escola, ou seja, suscetível a acontecer qualquer tipo de situação ali e saber lidar da melhor forma como qualquer outra criança, porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem, principalmente alguns educadores, que os pais, nesse período, tendem a atrapalhar esse processo, porque a escola trata como uma criança normal, ou seja, para que ela de fato é uma criança normal, sim, que apenas precisa de uma atenção especial em algumas áreas. E aí a escola trabalha. Só que dentro do entendimento dos pais, eles exigem um tratamento especial, ou seja, é até mesmo superior ao que é dado às outras crianças. Como é que tem sido essa questão, essa relação pais-escola dentro desse assunto, dentro desse relacionamento? É exatamente isso que você falou, Daniel. Eu costumo orientar as escolas que a criança ela não pode ser beneficiada por ela ter algum tipo de deficiência. Então, por exemplo, uma criança, tá todo mundo na biblioteca lendo e ela quer ir para a quadra. E aí eu costumo dizer, olha, professor, a outra criança poderia ir para a quadra? Não poderia. Não, mas a mãe dele gosta que ele vá para a quadra no momento que ele... Então, mas ele também está na escola para aprender regras sociais.
né? E também para a gente entender que a gente não pode fazer o que quer na hora que quer. Eu não posso fazer, você não pode fazer e ele também não pode fazer. Não é porque ele tem algum tipo de deficiência que ele vai ser beneficiado por isso. Então, é muito importante a coordenação da escola conversar isso com os pais, né? Trazer os pais para perto, acolher os pais, porque muitas vezes isso acontece também porque os pais não querem gerar frustrações em seus filhos, né? É claro, é uma forma de proteção, né? Todo pai quer proteger seu filho, mas não percebe que algumas vezes a proteção excessiva, ela vai privar realmente aquele indivíduo de se desenvolver. Muito bem, estamos conversando aqui com Natália Cortelli, ela que é psicopedagoga. Nosso tema de hoje é educação inclusiva. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Continue com a gente.